A disfunção temporomandibular, alguns colegas me mandaram algumas perguntas que eu achei interessante compartilhar com vocês. Não tinha assim tanto interesse em entrar na área de disfunção temporomandibular, que ela achava muito complexo de ter que estudar novamente toda aquela parte de anatomia, que a aplicação, para ela aplicar o tratamento de disfunção temporomandibular, ela teria que rever toda aquela parte anatômica. Ela achava muitos nomes, um grau de dificuldade muito grande para rever tudo aquilo, todos aqueles conceitos. Então, digo para vocês o seguinte: a especialidade de disfunção temporomandibular, realmente a gente precisa ter um domínio de anatomia muito grande. Porém, dentro dessa metodologia, a gente trabalha de uma forma que fica assim bem claro realmente o aluno conseguir ter o total entendimento. Então, quando você pensa no tratamento da disfunção temporomandibular, a gente precisaria realmente rever algumas partes anatômicas de abertura e fechamento de boca, de lateralidade, protrusiva, para realmente vocês conseguirem entender como que seria esse tratamento, para tentar simplificar esse tratamento e desmistificar essa coisa do profissional achar que o tratamento da DTM é um tratamento muito difícil de ser realizado. É difícil para quem não tem realmente a expertise na área da disfunção temporomandibular. Quando você tem, você observa que você começa a desmistificar muita coisa, muitos conceitos, muitos paradigmas que você tinha lá na época da graduação. Então, pensando um pouco na parte anatômica, eu vou pegar o crânio aqui para a gente poder rever rapidamente algumas coisas. Aqui, então, por exemplo, você tem, olha, a região de temporal masseter. 2 músculos da mastigação. Esses músculos, eles são responsáveis por quê? Eles são responsáveis pela elevação da mandíbula. Então, quando você tem a paciente com a boca aberta, esse músculo masseter, você observa que ele aumenta de tamanho, ele alonga. Então, quando ele contrai, quando ele diminui de tamanho, ele faz com que os dentes se encostem. Você tem a máxima intercuspidação, a mastigação. No momento da mastigação, no momento da fala, que os dentes se tocam, o que acontece? Esse músculo masseter, ele diminui de tamanho e o músculo temporal também diminui de tamanho. Então, eles são responsáveis por quê? Ele funciona de forma ativa como? Diminuindo de tamanho e contraindo. Então, quando você tem a contração do temporal e do masseter, você tem a elevação da mandíbula, o fechamento da boca. E, além do masseter e do temporal, você tem o terceiro músculo da mastigação, que é o pterigoideu medial, que ele está inserido nessa superfície interna aqui, ó, do ângulo da mandíbula, pegando parte do ramo da mandíbula. E ele vem lá dessa região superior aqui, ó, do processo pterigoide. Então, você tem aqui o pterigoideu medial, a mesma coisa. O paciente abriu a boca, o que acontece? Esse músculo aumenta de tamanho, então ele alonga na abertura de boca. E no fechamento de boca ele contrai, ele diminui de tamanho. Além disso, você tem um quarto músculo da mastigação, que é o pterigoideu lateral. O pterigoideu lateral, ele está nessa região, por dentro aqui, ó, se a gente fosse remover o masseter daqui, você tem o pterigoideu medial exatamente aqui, ó. Aqui você tem o disco articular e aqui a cabeça da mandíbula. Ele se insere na parte anterior aqui da cabeça da mandíbula. E o pterigoideu lateral, ele tem 2 feixes. O feixe superior, ele insere no disco articular, na parte anterior do disco articular, e se insere na parte anterior da cabeça da mandíbula. Quando eu falo cabeça da mandíbula, é o côndilo, que a nomenclatura hoje mais utilizada passou a ser cabeça da mandíbula e não côndilo mais. E o pterigoideu lateral inferior, que é o outro feixe do pterigoideu lateral, ele se insere apenas na parte anterior da cabeça da mandíbula. Então, raciocine comigo uma coisa: se ele está inserido aqui, na parte anterior da cabeça da mandíbula e na parte anterior do disco articular que está aqui, quando ele diminui de tamanho, o que acontece? Ele traz a cabeça da mandíbula para onde? Para fora da fossa mandibular. Concordam? Então, quando você faz, por exemplo, a protrusiva, o que vai acontecer? O pterigoideu lateral superior e inferior, ele diminuiu de tamanho para trazer a mandíbula para frente, para fazer o movimento de protrusão. E o movimento de lateralidade, direita e esquerda? Você tem a contração, a diminuição do pterigoideu lateral superior e inferior desse lado, para você fazer a lateralidade para o lado oposto. Então, se você diminui o pterigoideu lateral aqui, ou seja, ele contraiu, então ele está ativo, você tira a cabeça da mandíbula de dentro da fossa mandibular e fez um movimento de lateralidade para o lado oposto,
certo? E o lado oposto, o que acontece com a cabeça da mandíbula? Ela faz apenas uma rotação, ela não faz aquela translação, ela não sai de dentro da fossa mandibular. Então, esses conceitos são assim, extremamente simples da gente recordar e super tranquilo de aplicar, de colocar na prática. Então, essa parte de anatomia dos músculos da mastigação realmente é extremamente importante. Você precisa saber qual músculo contrai nesses movimentos mandibulares. Então, você já conseguiu entender que quando você abre a boca, você tem a contração do pterigoideu lateral, certo? Superior e inferior. E quando você fecha a boca, você tem a contração do pterigoideu medial, do masseter e do temporal. E o contrário é verdadeiro. Ou seja, se esses músculos, pterigoideu medial, masseter e temporal, contraem para você fechar a boca, quando você abre a boca, esses músculos se alongam. Então, você imagina numa situação em que o paciente tem... Agora, vamos começar a pensar fora da caixinha, gente. Quando você tem um paciente que tem o que a gente chama de dor miofacial. O que é a dor miofacial? A dor miofacial é uma dor muscular, que ela pode ser ou localizada, ou espalhada, ou referida. Quando ela é localizada, você tem o nome de mialgia local. Quando ela é espalhada, você tem uma dor naquela região e ela se espalha para aquela mesma região que você está investigando. E quando ela sai daquela região que você está investigando, vai para uma outra região anatômica, você tem uma dor miofacial com uma dor referida. Então, você imagina uma situação que o paciente tem essa dor miofacial, tá? Então, o paciente tem essa situação aqui, que ele chega com uma queixa para você: doutor, eu tenho uma dor aqui nessa região sempre que eu acordo. Você fez toda a avaliação clínica, tomada de história, investigou os fatores causadores, possíveis fatores de risco da disfunção temporomandibular e diagnosticou uma dor miofacial nessa região do masseter, que é essa dor, quando você fazia a palpação lá de 1 quilo, fazendo a calibração do seu dedo no algômetro digital e palpava o masseter naqueles 9 pontos que eu já mostrei para vocês, ou seja, 3 pontos no masseter na origem dele, 3 pontos no corpo e 3 pontos na inserção. Uma pressão de 5 segundos de duração, uma pressão de 1 quilo. O que vai acontecer nessa situação? Se você conseguir reproduzir a dor da queixa que ele chegou falando para você, que tem aquela dor todo dia quando acorda, você tem uma dor muscular, uma dor miofacial. Imagina que essa dor, quando você fez a palpação, ela irradiou, mas ela ficou dentro do masseter. Ela não foi para o temporal, ela não foi para o dente, ela não foi para a região nasal, não foi para o olho, não foi para lugar nenhum, ela ficou no masseter. Então, você tem uma dor miofacial com espalhamento, tá? Então, é uma dor espalhada. Então, você tem uma dor miofacial com espalhamento, tá? É o nome de um dos subtipos de disfunção temporomandibular. Então, numa situação como essa, se o paciente tem, imagina que ele relatou isso para você, que acontece sempre pela manhã. Se acontece pela manhã, possivelmente alguma coisa aconteceu durante o sono desse paciente, ou o paciente tem apneia, ou o paciente tem um bruxismo no sono, ele tem um refluxo. A gente sabe que pacientes que têm apneia obstrutiva de sono e tem refluxo, esse paciente ele tem um bruxismo protetivo. Eu já comentei isso com vocês em algumas outras situações. O que seria o bruxismo protetivo? É aquele paciente que tem a falta de ar, que tem a apneia, a interrupção da oxigenação durante o sono, e ele faz um movimento mandibular de toque dentário, de apertamento, para voltar a respirar. Então, é um efeito protetivo, é um bruxismo protetivo. E nessa situação, alguma coisa aconteceu durante o sono do paciente, você vai começar a investigar o sono do paciente. O que você vai avaliar? Se o paciente fez algum movimento durante a noite, ou apertamento, ou ranger, que é o bruxismo cêntrico ou excêntrico, o que você tem nessa musculatura do masseter que tem uma dor miofacial com espalhamento? Você começa a encontrar nódulos durante a palpação, e esses nódulos são o que a gente chama de ponto gatilho miofacial. É um emaranhado dentro da musculatura, em que você consegue realmente sentir esse nódulo, ele fica bem localizado, bem pontual ali na musculatura do paciente.
E é como se são contrações musculares que você tem. Além de você ter esses nódulos, você tem uma fadiga muscular muito grande. Então, o que você precisa fazer quando você tem um problema muscular? Você precisa trabalhar o quê? Primeiro, você precisa trabalhar o alongamento desse músculo e depois trabalhar o fortalecimento desse músculo. Então, uma das alternativas de tratamento é exatamente isso. Se você tem um problema muscular, você tem que devolver a biomecânica de movimento mandibular para o paciente, de função mandibular, para que ele não tenha mais a dor. Então, você vai começar a trabalhar pontualmente naquela musculatura. Fazendo o quê? Fazendo com que, se você tem esse nódulo, esse ponto gatilho miofascial, você tem naquela região muscular diminuição da oxigenação que chega naquela região, diminuição da vascularização, e você tem um processo inflamatório ali associado. Então, você tem que trazer alternativas para que aumente a vascularização ao redor daquele nódulo, para que chegue mais nutrientes, para que chegue mais oxigênio, para esse músculo voltar a trabalhar novamente. Então, uma das alternativas de tratamento são exercícios terapêuticos que você trabalha o alongamento da musculatura e, no momento seguinte, o fortalecimento dessa musculatura. E tem inúmeras terapias, como agulhamento seco. O que é o agulhamento seco? O agulhamento seco você utiliza uma agulha de acupuntura 20x13, e essa agulha você localiza esse nódulo, esse ponto gatilho, localiza mesmo ele e faz a punção. Você toca nele, penetra nesse ponto gatilho miofascial. Nas minhas aulas, dentro dessa metodologia, eu mostro, eu tenho até a parte de estudo em cadáver, né, que a gente mostra exatamente quando você penetra essa agulha, a quantidade da agulha que tem que entrar, como que você faz o agulhamento seco e até onde você pode ir para não passar pelo outro lado do masseter, ou seja, para não extravasar. Então, você vai localizar exatamente, é uma coisa assim, bem de fácil o manuseio, mesmo um profissional que não tem tanta habilidade, quando ele entra dentro dessa metodologia que a gente aplica, ele consegue fazer esse agulhamento seco com uma tranquilidade muito grande, desde que ele saiba conduzir essa técnica e tenha um mínimo de conhecimento da anatomia, que é o que a gente prega dentro dessa metodologia também, mas aprender anatomia de uma forma simples, de uma forma leve, não daquela forma pesada que a gente acabou vendo lá na graduação, de acabar tendo que decorar muita coisa e não aprender tanto assim. Então a ideia é exatamente essa, desmistificar esse grau de dificuldade que os colegas tinham lá na época da graduação, em ter que decorar determinados nomes, nomenclaturas, e aplicar isso, entender. O importante é você entender a fisiologia desses músculos, quando que ele contrai, quando que ele relaxa, identificar esses pontos gatilhos e trabalhar em cima deles. Tem outras terapias que você pode estar usando, que é a estimulação elétrica transcutânea, que é uma corrente elétrica que você aplica no músculo e começa a ter um efeito analgésico local na musculatura. Você tem a parte de laser terapia também, que funciona super bem nesses casos. Você tem a aplicação de calor, e em alguns casos de frio também, que é a termo- e crioterapia, respectivamente. São terapias interessantes para você controlar e devolver esse paciente a função mastigatória de forma que ele não tenha mais dor. Então, um exemplo para vocês entenderem como que você identifica uma dor muscular e como que você conduz o tratamento tendo domínio da parte anatômica dos músculos da mastigação, que é extremamente importante. Agora, um outro exemplo que eu gosto de dar é normalmente os alunos têm muita dificuldade na parte de deslocamento de disco. Então, quando você pensa em um deslocamento de disco, então aqui nós já conseguimos entender o que é uma dor miofascial com espalhamento. Tá? É um tipo de desordem dolorosa, que é um dos os subtipos da DTM, já falei, são divididos em desordens dolorosas e desordens articulares. Essa dor miofascial com espalhamento, ela está dentro das desordens dolorosas. Agora vamos ver um exemplo de uma desordem articular, um deslocamento de disco com redução. O que acontece quando o paciente tem um deslocamento de disco com redução? Vamos pensar agora anatomicamente. Você tem aqui, olha, a fossa mandibular. Então vamos lá. Aqui é o osso temporal, tá? Essa região superior aqui, ó. Tudo isso aqui é o osso temporal. E você tem a região de cabeça de mandíbula aqui. Aqui você tem o processo coronoide. Aí, dessa forma, você começa
a identificar que o paciente está em repouso, está com a boca fechada. Com a boca fechada, o disco articular, a parte mais espessa dele, ela fica sobre a cabeça da mandíbula numa posição de 12 horas. Aqui a parte mais fininha dele e a outra parte do disco articular. Tá? Então o disco está aqui, ó, nessa posição. Posição de 12 horas em relação à cabeça da mandíbula. Imagina o ponteirinho do relógio aqui. Ó. Então a banda posterior dele normalmente coincide com a posição de 12 horas do relógio. Esse disco articular, quando ele está em repouso, ele deveria estar dessa forma, tá? Entre o osso temporal e a cabeça da mandíbula. Ele fica um pouquinho mais centralizado aqui. Deixa eu só desenhar melhor aqui. Então aqui você tem o disco articular, pessoal. Agora você tem que tentar entender o quê? Que no disco articular, na parte anterior dele, lembra que eu falei lá no início da aula? Que na parte anterior do disco articular, você tem um músculo aqui, ó. Você tem um feixe de um músculo chamado pterigoideu lateral superior, que insere na parte anterior do disco articular e nessa parte anterior da cabeça da mandíbula. Então, esse músculo aqui, qual músculo que é? É o pterigoideu lateral, o feixe superior. O feixe inferior dele, ele vem somente na cabeça da mandíbula, na parte anterior dela. Então, esse é o feixe inferior. Então, você tem aqui, ó, o músculo pterigoideu lateral, só que é o feixe inferior, tá bom? Na parte posterior do disco articular, o que você tem ali atrás? Você tem a lâmina superior do tecido retrodiscal e a lâmina inferior do tecido retrodiscal. O que acontece quando esse paciente vai abrir a boca? Quando esse paciente vai abrir a boca, esse músculo aqui, pterigoideu lateral, ele diminui de tamanho e ele traz tanto o disco articular quanto a cabeça da mandíbula para fora da fossa mandibular. E o paciente abre a boca. Ou faz um movimento de protrusivo, ou faz lateralidade para o lado oposto. Ou seja, esse músculo ele contrai no movimento de abertura de boca. E o tecido retrodiscal, ele sofre um pequeno alongamento aqui, um estiramento, tá? Então, esse tecido retrodiscal, ele alonga levemente, limitando o movimento do disco articular, para que o disco articular não anteriorize, tá? Então, você tem uma estabilização aqui do disco articular e você tem o pterigoideu lateral trazendo ele para anterior para você conseguir abrir a boca. Você tem outros ligamentos. Você tem um ligamento aqui, que é um ligamento discal, que prende o disco articular na cabeça da mandíbula, envolve a lateral dele, tá? Você tem o ligamento temporomandibular, que pega da região temporal até a mandíbula. Então, você tem toda uma estrutura aqui envolvida, a cápsula que recobre, que é o ligamento capsular. Mas vamos lá, vamos entender quando o paciente tem o que a gente chama de deslocamento de disco com redução, tá? Então, a gente vai vislumbrar aqui o entendimento do deslocamento de disco com redução. Nessa situação aqui, o paciente está de forma harmônica. Agora, você imagina numa situação em que você tem um excesso de contração do pterigoideu lateral superior e inferior, ele contraiu demais, e nesse que ele contraiu demais, ele trouxe o disco articular para anterior, e esse disco, ele não voltou mais para essa posição. Ele ficou deslocado para a parte anterior. Quando acontece isso, o que vai acontecer numa situação como essa? Então, vamos entender aqui, do outro lado da folha agora, quando o disco está deslocado, tá? Então, você entendeu como é que está o paciente com a boca fechada, e agora vamos entender quando o disco desloca para o anterior e o paciente está com a boca fechada ainda. Essa situação aqui, ó, você tem o osso temporal, ó. Então, aqui a fossa mandibular, aqui você tem cabeça da mandíbula, e o disco articular, ele está anteriorizado nessa situação. Ele já está aqui, ó. Ele já está aqui. Por quê? Você teve um excesso de contração na região do pterigoideu lateral, tanto superior
quanto o inferior, tá bom? E esse disco deslocou para anterior. Quando você começa a abrir a boca e esse disco está deslocado, o que acontece nessa região aqui, ó, entre cabeça da mandíbula e disco? A cabeça da mandíbula, ela toca no disco e ela encontra um obstáculo aqui, um leve obstáculo. E quando ela encontra esse obstáculo, você tem um som articular na forma de estalido, na forma de clique. E quando dá esse clique, o que acontece? A cabeça da mandíbula chegou aqui, ó. Então o paciente começou a abrir a boca. Vou fazer uma sobreposição aqui para vocês entenderem. Uma caneta azul. Então o paciente começou a abrir a boca, o disco tocou na cabeça da mandíbula, em azul aqui, ó. E o paciente abriu a boca, tá? Nesse momento aqui é quando você tem o som articular, que na verdade é a redução, é a recaptura do disco. Então o paciente começou a abrir a boca, toca no disco, tem o som de estalido, o som de clique, e ele faz o movimento de abertura de boca. Quando a cabeça da mandíbula, nesse momento aqui, ela começa a voltar, o paciente começa a fechar a boca novamente, o que acontece? Esse disco, ele anterioriza novamente, ele escapa novamente, porque ele estava deslocado quando o paciente estava em repouso. Então, quando o paciente fechou a boca, o disco que tinha recapturado durante o início da abertura de boca, ele anteriorizou novamente. E o paciente tem um outro som de clique, de estalido. Isso é o padrão típico do paciente que tem um deslocamento do disco articular com redução. Então, o deslocamento de disco com redução, você precisa ter o que clinicamente para identificar que o paciente tem esse subtipo de DTM? Você tem que ter um som articular, um estalido na abertura e um estalido no fechamento, correto? E um estalido no fechamento. Aí, se você me perguntar, mas se eu tiver um som só na abertura ou só no fechamento, pelo padrão de avaliação clínica padronizado a nível mundial, que se chama DCTMD, que é um critério para diagnosticar a disfunção temporomandibular e para pesquisar a disfunção temporomandibular em termos de publicações científicas, você precisa ter um som na abertura e um som no fechamento. Porém, se você tiver um som ou na abertura ou no fechamento, então você tem um som ou na abertura ou no fechamento. Então só tem um som, ou quando abriu ou quando fechou. Você precisaria ter pelo menos mais um som ou na lateralidade, ou direita ou esquerda, ou na protrusiva. Então você precisaria ter mais um som, ou na lateralidade direita, ou na lateralidade esquerda, ou na protrusiva. Tendo uma dessas duas situações aqui, você pode fechar o diagnóstico clínico de deslocamento de disco articular com redução. Agora, vamos chegar agora na parte do tratamento. E para tratar deslocamento de disco com redução, o que vocês fariam numa situação como essa? A gente costuma dizer que o disco articular, depois de deslocado, uma vez o disco articular deslocado, ele não volta mais para essa posição que ele tinha anteriormente. Ou ele vai ficar reduzindo, ou em algum momento da vida ele vai anteriorizar totalmente e não vai ter mais essa redução. O que normalmente nós fazemos para minimizar essa situação do som articular quando o paciente chega para a gente assintomático e fala, doutor, esse som articular, esse estalo que eu estou tendo aqui no meu ouvido, está me incomodando socialmente para me alimentar perto das pessoas, ou para fazer movimentos com a boca, para falar, então está incomodando socialmente. Existe um protocolo que a gente trabalha, e dentro desse protocolo a gente consegue ferramentas para minimizar, para reformatar esse disco, trabalhando muito com exercício terapêutico. Funciona muito bem. Tem algumas manobras que a gente faz que funciona super bem, você consegue reformatar esse disco articular. Isso é um pouco controverso dentro da literatura, mas a gente
percebe na prática clínica que, na maioria das vezes, a gente consegue um resultado. Nem sempre você consegue, por isso que a gente orienta os alunos que o paciente que tem um som articular, você não promete para ele que vai resolver, mas a gente consegue, pelo menos, minimizar esse som articular. Agora, se você me perguntar uma coisa, isso eu estou dando um exemplo do paciente que está assintomático. Agora, se você me perguntar, mas não vale a pena eu fazer, por exemplo, uma viscosuplementação por causa desse som articular, não é o padrão ouro para isso, não é o ideal. Viscosuplementação, a gente tem que ter muito cuidado com os modismos que nós temos em todas as áreas médicas, parte odontológica, todas as áreas têm períodos de modismo. Então, a gente não pode achar que a viscosuplementação ela vai resolver tudo no paciente, porque não vai. Então, essas situações de deslocamento de disco com redução, o melhor tratamento não seria injetar nada dentro da articulação, principalmente nesse exemplo que eu estou dando que o paciente está assintomático. Agora, vamos imaginar uma situação que o paciente tem esse deslocamento de disco com redução e o paciente tem também uma artralgia. O que seria artralgia? A artralgia é uma dor na região da articulação, tá? Que você detecta ela na palpação. Então, você palpa com meio quilo de pressão nessa parte lateral aqui da cabeça da mandíbula, que é o polo lateral. Você palpa de forma extraoral. Uma palpação de meio quilo, calibrada pelo algômetro digital por uma balança. Então, meio quilo de palpação, pressão de 5 segundos. Se o paciente ter a dor durante o movimento de palpação, e se essa dor for a dor da queixa dele, e você conseguiu reproduzi-la, o paciente tem uma artralgia. Ou você, quando avalia ao redor do polo lateral, pede o paciente para abrir ligeiramente a boca, avançar a mandíbula, trazer a mandíbula para frente. Quando ele avança a mandíbula, lembra que eu falei com vocês? Você avançou a mandíbula, tirou a mandíbula da fossa e trouxe para a anterior, o que aconteceu? Você tem um espaço aqui para fazer a palpação. Então, você palpa ao redor do polo lateral. E nessa palpação, ao redor do polo lateral, se você tiver dor também, e se for a dor da queixa do paciente, você tem um quadro de artralgia. Ou se o paciente, durante os movimentos mandibulares, ele relata dor no polo lateral, ou ao redor da articulação, ou dentro da articulação temporomandibular, você também pode definir um subtipo dentro da desordem dolorosa, e o paciente tem uma artralgia e tem um deslocamento de disco com redução. Então, nessa situação, o paciente teria o quê? Nesse exemplo, um deslocamento de disco com redução mais a artralgia, tá? A artralgia. Então, a artralgia é um outro subtipo de DTM que está dentro das desordens dolorosas. Você pode ter mais de um subtipo de DTM no mesmo paciente? Pode ter até 5, 6, 3, 4, pode ter mais de um subtipo de DTM no mesmo paciente, tá? Então, nesse exemplo agora, o paciente que tem um deslocamento de disco com redução e tem artralgia, aí você pode ter outras ferramentas para controlar a dor do paciente. Se ele tem artralgia, ele tem uma dor articular, você precisa tirar aquele processo de dor, de inflamação que tem na articulação do paciente. E você pode fazer inúmeros tratamentos, como laser terapia, como algumas manobras de parte de exercício terapêutico. Se você observar que o paciente tem uma sobrecarga dentro da articulação, você pode abrir mão de dispositivo interoclusal. O mais utilizado são as placas estabilizadoras, chamada placa estabilizadora de Michigan. O que é a placa estabilizadora de Michigan? É uma placa que foi idealizada na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Ela recobre todos os dentes do paciente, tá? De segundo molar, ou terceiro molar, preferencialmente no arco superior, que é mais confortável para o paciente. Em algumas situações, só que você faz a placa de Michigan para a arcada inferior, mas na maioria das vezes para o arco superior. E essa placa ela tem um toque dentário em cada dente inferior. Então, quando você faz o ajuste oclusal, dessa placa estabilizadora, você tem que ter um pontinho da cúspide vestibular do segundo molar, um pontinho da cúspide vestibular do primeiro molar e até chegar do lado oposto. Um toque de cada dente na placa. É trabalhoso fazer o ajuste dessa placa. É bem trabalhoso. Então, essa é a placa ideal. Além disso, essa placa de Michigan, ela tem o quê? As guias caninas de desoclusão. Por quê? Quando o paciente faz movimentos excêntricos, você tem a reprodução da lateralidade direita e esquerda na sua placa de Michigan.
Então, essa placa de Michigan é muito utilizada para quê? Para você diminuir sobrecarga dentro da articulação, principalmente quando o paciente tem dor articular, quando o paciente tem alguma doença degenerativa que você quer diminuir a sobrecarga dentro da articulação, ou quando o fator causador do problema do paciente for o bruxismo, ou seja, o apertamento e ou ranger dos dentes, que é chamado bruxismo. Bruxismo cêntrico é o apertar, bruxismo excêntrico é o ranger. Tá bom, pessoal? Então, o paciente no quadro de artralgia e deslocamento de disco com redução, você tem algumas ferramentas, dei alguns exemplos, você tem inúmeras ferramentas. A gente explica sempre o seguinte para os alunos: dentro do mesmo tratamento, é comum você utilizar várias ferramentas, ou seja, as ferramentas que você tem no seu armário, assim, um exemplo, né? Se você tem laser, se você tem o agulhamento seco, se você tem viscosuplementação, se você tem artrocentese, você tem várias ferramentas lá, dispositivo interoclusal, estimulação elétrica transcutânea, você tem inúmeros exemplos, parte de exercício terapêutico, parte de cognitivo comportamental, reeducação do paciente, orientações, tudo isso. São as suas ferramentas de tratamento. Então, na maioria dos tratamentos, como esse de artralgia e deslocamento de disco com redução, você pode utilizar mais de uma ferramenta para controlar a DTM desse paciente. Então, vimos aí mais um exemplo. Agora, vou dar um outro exemplo aqui para vocês de uma situação em que o paciente... Então, vamos lá. Nessa situação aqui agora, vamos pegar um caso em que o paciente tem lá... O paciente chegou para você, falou, doutor, eu estava com som, com barulho perto do ouvido, e desse barulho que eu estava perto do ouvido, era um barulho que parecia, eles falam assim, parecia, sabe quando o serrote está fazendo madeira? Reco, reco, reco. Igualzinho aqui, doutor. E parece que está dentro do ouvido, é um barulho assim ensurdecedor. E esse som articular é um som articular chamado de crepitação. Então, numa situação como essa, o que você vai encontrar? Você tem aqui a fossa mandibular, mais uma vez, você tem a cabeça da mandíbula. Numa situação como essa, na maioria das vezes, o seu disco articular, ele está todo anteriorizado, muitas das vezes deformado, tá? E, além disso, você tem o quê? Você tem estruturas de destruição na cabeça da mandíbula. Então, você tem processo de destruição óssea aqui. Então, sempre que você tiver um paciente que tem dor, tá? Ele tem dor e ele tem uma destruição óssea, você tem um processo chamado osteoartrite. O que é osteoartrite, gente? Osteoartrite é uma degeneração óssea que pode acontecer na fossa mandibular, do osso temporal, ou pode acontecer na cabeça da mandíbula. E essa degeneração óssea é um processo inflamatório em que ocorre uma destruição, na maioria das vezes, na cabeça da mandíbula, e você tem esse som articular na forma de crepitação. Paciente com som articular na forma de crepitação, que tem também o quadro de dor naquela região, dor articular, você dá o nome de osteoartrite, que é um subtipo de desordem articular, que é um tipo de doença degenerativa. Nesse paciente, qual seria o melhor exame para complementar a sua avaliação clínica e te guiar no seu tratamento? Tomografia, radiografia ou ressonância magnética? O melhor exame seria a tomografia computadorizada Cone-Beam, tomografia computadorizada de feixe cônico. Por quê? Porque você precisa ver o quê? Estrutura óssea. E essa estrutura óssea, na tomografia computadorizada Cone-Beam, se você tiver essa destruição, você consegue ver com maior nitidez, com maior clareza. Aí você vai pegar os cortes lá, o corte coronal, o corte axial e o corte sagital, tá? Então, o sagital você divide aqui ao meio e vai fazendo vários cortes. O coronal frontal vai fazendo vários cortes e o axial, dessa forma, você fatia a face ao meio. Então, esses três feixes é importante. Então, quando você fizer a requisição da tomografia computadorizada aqui, Cone-Beam, ATM bilateral, normalmente eu peço o paciente somente com a boca fechada. Por que com a boca fechada? Em repouso, na verdade. Porque eu não estou querendo ver o disco articular.
Se eu quisesse ver o disco articular, eu pediria uma imagem de ressonância magnética. Então, você não precisa pedir o paciente com a boca aberta e boca fechada. Somente com a boca em repouso, na tomografia computadorizada com Conibim, tomada bilateral, cortes axial, sagital e coronal. E nesse exame, se você perceber que essa dor articular que ele tinha está associado a esse som de crepitação e a esse processo degenerativo, aí é o momento de você fazer um tratamento mais invasivo. O que seria esse tratamento mais invasivo? Você tem, na verdade, que estabilizar essa destruição óssea. Você não vai regenerar o osso, mas você vai estabilizar e automaticamente tem uma regeneração ali, tem a cortical, ela volta a ter a conformação dela. Como que você faz isso? Você pode utilizar o que a gente chama de suplementação da ATM, que é a aplicação do ácido hialurônico, que é o hialuronato de sódio, a 0,5%, a 1% ou a 2% dentro da articulação. Você tem duas formas de aplicar esse hialuronato de sódio dentro da articulação. Ou você aplica ele no compartimento superior, ou você aplica ele no compartimento inferior. O ideal é você aplicar no compartimento inferior. Por quê? O compartimento inferior é onde está a cabeça da mandíbula. Isso quando o processo degenerativo for na cabeça da mandíbula. Só que no compartimento inferior, é muito mais fiel você fazer essa suplementação por meio de ultrassonografia. No próprio momento que você está penetrando a agulha, você tem que ter um ultrassom para te guiar, para você chegar realmente na posição correta. Já no compartimento superior, você consegue, sem o ultrassom, acessar ele com uma maior facilidade, quando você tem expertise suficiente e habilidade anatômica e da prática, da técnica, para conseguir fazer esse procedimento de viscosuplementação no compartimento superior, que não precisa do ultrassom. Mas o padrão ouro, na verdade, é guiado por ultrassom no compartimento inferior, tá bom? Então, numa situação como essa, é interessante a viscosuplementação. Ainda vou além. Em algumas situações que o processo degenerativo está muito avançado, é até interessante você fazer uma lavagem da articulação primeiro, que é o que a gente chama de artrocentese, para aí sim, no segundo momento, você fazer a injeção do hialuronato de sódio. Normalmente, o que eu faço? Eu faço a artrocentese e na própria agulha que eu usei para inserir o soro da lavagem, eu já injeto o hialuronato de sódio. Já aproveita aquela mesma situação. Normalmente a artrocentese, para quem nunca viu, você coloca uma agulha aqui e uma agulha entra aqui e a outra agulha entra aqui. Elas ficam muito próximas. Então o líquido que entra aqui, ele sai por essa agulha aqui, por uma agulha mais grossa, tá? Então você consegue fazer a lavagem da articulação e remover processo inflamatório, remover células mortas, tá? Todo aquele processo de destruição, você consegue fazer uma lavagem realmente articular, na maioria das vezes com soro fisiológico, tá bom? Aí na mesma sessão você pode viscosuplementar e fazer o hialuronato de sódio para começar a estabilizar esse processo. Normalmente são 4 sessões, intervalo mínimo 30 dias entre uma aplicação e outra, tá? Então, por isso que é importante essa parte, você ter um melhor entendimento de anatomia e fisiologia, tanto dos músculos da mastigação, quanto do complexo disco, cabeça da mandíbula e fossa mandibular, que não é tão complexo assim, como você viu lá na graduação. Dá para você assimilar esse conteúdo assim de uma forma muito, muito simples, muito clara e de uma forma muito resumida. O mundo online ele trouxe essa versatilidade para a gente e a disfunção temporomandibular talvez seja uma das especialidades que você consegue aprendê-la de forma totalmente online. Então, a gente está aí para ajudar os colegas a se tornarem uma referência dentro da disfunção temporomandibular, sabendo tratar DTM com segurança, sabendo diagnosticar, fazer toda a diferenciação do que não é DTM para o que é DTM. E convido a vocês, mais uma vez, a se inscreverem no nosso evento, que vai acontecer dia 31 de janeiro, 2 de fevereiro e 4 de fevereiro, 3 aulas, 100% online, gratuitas. Entrem lá no link, tem o link na bio do Instagram, façam a inscrição, vai ser 3 aulas assim, maneiríssimas, bem bacana, onde a gente vai mostrar todo o passo a passo para você entender toda essa metodologia que a gente tem aplicado com sucesso nos nossos pacientes.
E agradeço aí mais uma vez a vocês. Essa semana a gente vai dar uma pausa nos trabalhos aí de alguns dias para dar uma descansada, mas essas semanas de live, essa semana e semana que vem, a gente continua com as lives pré-aquecimento. A gente retorna na terça-feira fazendo nossas lives pré-aquecimento e me despeço de vocês. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem no direct, pode mandar mensagem pelo YouTube, e façam inscrição lá pelo link da bio do Instagram, que vai ser muito bacana essas 3 aulas. Dia 31 de janeiro, nos encontramos lá. Mas semana que vem tem um pouco mais de live para a gente continuar desmistificando a disfunção temporomandibular e mostrar para vocês que você consegue fazer um tratamento de forma segura, baseado nas evidências científicas atuais e de uma forma que é muito mais simples do que você pensava no passado. Um grande abraço, pessoal. Um final de semana aí abençoado para todos e fiquem com Deus.